Neste vídeo, nós vamos falar do obstáculo que é o medo de traumatizar o filho. Seja bem-vinda ao podcast MR21, que ajuda você, mãe, a ter filhos obedientes e responsáveis. Eu sou Roger Palmer, conduzo o podcast, mas a dona do podcast e do canal que você está assistindo esse vídeo é a Milene Ferreira. Ela que é a criadora e que desenvolveu o método MR21 de educação de filhos. Nós estamos em uma série de 4 vídeos, onde os temas são os obstáculos que impedem as mães de terem filhos obedientes. Neste vídeo, nós vamos falar do obstáculo que é o medo de traumatizar o filho. Então, nesse vídeo, a gente vai contar para você, nesse vídeo, você vai ficar sabendo quais são aí os sinais de uma mãe que tem esse medo, como é que vence esse medo, enfim, tudo isso e muito mais no podcast MR21, que está no ar a partir de agora. Milene, vamos começar perguntando para você. Eu olho aqui para o lado, eu vou confessar para o pessoal que eu tenho uma cola aqui que eu deixo preparado aqui para perguntar para você, né, um script aqui. Milene, quando falamos em educação de filhos, por que quase todas as mães possuem medos e inseguranças? Veja bem, Roger, aquela velha história. Filho não vem com manual de instrução. Quem dera viesse, facilitaria a vida. E, naturalmente, algumas mães se intimidam diante do desafio que vem à frente. Claro que existem mães que, quando o filho nasce, é como se colocasse um chipzinho ali, nunca sabia nada, de repente sabe tudo, ou tem segurança naquilo que vai fazer com o filho. Então, assim, por natureza, por ser o desconhecido, por ser o novo, e mesmo mães que não são mães de primeira viagem, elas também sentem insegurança. E por que isso acontece? Porque um filho é diferente do outro. Então, muitas vezes o que funcionou para um, nem sempre, raramente funciona para o outro. Então, essa insegurança das mães no que diz respeito à educação dos filhos, ela é comum, ela é natural. Eu sempre falo, né? Vocês têm me ouvido dizer aqui, mãe é feito aqui, ó, de carne e osso. Então, o medo do desconhecido, o medo da responsabilidade, o fato do filho não vir com manual de instrução. Então, tudo isso gera insegurança. Mas, com relação à educação propriamente dita, Roger, na questão de formar o filho, de educar, de fazer com que o filho seja bem educado, que o filho seja obediente, respeitoso, hoje existe eu digo assim, que é uma nuvem de ideias que permeiam a vida das mães. E essa ideia, ou essas ideias, elas são responsáveis pela maioria das mães sentirem-se inseguras para educar os seus filhos e ainda, quando fazem, quando educam, ficam com medo, puxa vida, eu peguei pesado, eu não deveria ter feito assim. Tanto é, Roger, fato é que quando algumas conseguem ser um pouco mais firme, impor limites para os filhos, limites necessários, limites importantes, elas se sentem culpadas. Então, quais são essas ideias que a sociedade tem apresentado? De que o filho precisa ser colocado em um pedestal. E eu falo isso no sentido assim das emoções. O filho não pode ser frustrado, o filho tem que querer, sentir-se motivado para fazer alguma coisa. O meu filho vai obedecer só se ele entender e se ele quiser, porque meu filho não vai fazer nada daquilo que ele não queira. E se eu perceber que alguém tentar destruir essa estabilidade emocional que eu como mãe estou construindo, eu vou à luta, eu faço barraco, eu ponho tudo no chão. Então, veja bem, é uma questão que eu tenho dito, né? É quase já que cultural, entende? E por quê, hein, Roger? Novamente, essa educação da moda ou educações da moda, né? Esses modismos que levam as mães para um extremo, gera esse medo, gera essa insegurança. Então, elas acham assim que elas têm o dever de promover a felicidade dos filhos. Não necessariamente a educação. Eu tenho que educar? Eu tenho. Se você perguntar para qualquer mãe,
É tua função, é tua atribuição educar filhos? Ela vai dizer sim. Tá, mas e você tem feito isso? Eu tenho. Como? Entende? Já começa a ficar difícil de responder. Porque nem todas têm essa consciência de que a educação ela tem que ser ativa. Você sabe, Roger, que eu estava ouvindo até era um médico, tem um médico que eu sigo no Instagram, e ele fala sobre saúde, sobre várias coisas. E ele acabou falando sobre educação de filhos. E ele disse bem assim, categoricamente, sem medo de levar pedrada, sem medo dos mimimis, ele disse assim, escuta aqui, ó, filho tem que respeitar pai e mãe, ponto final. Filho tem que respeitar e admirar pai e mãe, obedecer pai e mãe. Amar os pais é uma consequência. Agora, os pais só querem ser amados? Os pais só querem ficar com o bônus da situação? Não querem confrontar os filhos? Não querem restringir as atitudes dos filhos? Não querem impor limites? Porque vai frustrar o filho. Eu falo, tá vendo só? Não estou sozinho, não estamos sozinhos. Tem pessoas com essa clareza, tem pessoas com esse entendimento de que nós amamos os nossos filhos sem dúvida nenhuma. Queremos sim a felicidade deles e não tem nada de errado disso, mas a nossa principal missão é educá-los, é prepará-los para a vida. E quando nós fazemos isso, naturalmente o amor deles vai ser voluntário, vai ser verdadeiro, vai ser espontâneo. Fato é que os filhos reconhecem, puxa, ainda bem que minha mãe pegou pesado, ainda bem que minha mãe pôs limites, investiu. Basta você analisar, claro que salva as devidas proporções, né, Roger? Mas quando se é adolescente, quando se é criança, de qual tipo de professor os alunos gostam? Daquele brincalhão, daquele que é bonzinho, não é verdade? Mas eles não esquecem, quando eles crescem, aqueles que eles se lembram com valor é daquele professor que foi exigente, é daquele professor que cobrou, porque o amadurecimento chega. E aí vem o entendimento, ele cobrava porque gostava de mim, porque queria o meu melhor. E sabia que só atender às minhas vontades, deixar solto, não é o que ia me educar. Então, com pai e mãe também acontece dessa forma. Às vezes os filhos vocês podem ser rígidos, exigir a obediência, porque sim, gente, tem momentos que precisa exigir. Não dá só para esperar a vontade do filho, entende? Ou só a compreensão dele. E lá na frente o filho vai reconhecer, vai ter a maturidade devida e vai agradecer. Milene, inclusive um dos objetivos do método MR21, e rapidamente para quem não sabe, MR21 é uma sigla de Mãe Raiz do século XXI, então um dos objetivos do método MR21, que é o seu curso online, nós agora estamos com as inscrições encerradas, em breve a gente vai abrir uma nova turma, mas o objetivo dele é exatamente esse, dar ferramentas para as mães, ferramentas essa que você desenvolveu depois de educar as suas filhas, né, constante educação, aliás, depois dos seus estudos, das experiências que você tem e ainda teve, aliás, e ainda tem nas escolas e na escola que você ainda trabalha. Então, assim, ele dá para as mães ferramentas para que elas saibam educar e eduquem e não tenham esses medos, ou, aliás, vençam esses medos e inseguranças, né? Exatamente, Roger. Isso que você falou é exatamente assim. Veja, o que é um método? Método não é uma receita pronta, mas alguém já percorreu um caminho. E o método MR21, ele nasceu justamente disso, de muito tempo, de querendo acertar, de muito tempo, às vezes, errando como mãe, como educadora, também da questão assim, de pesquisar muito. Gente, livros, que vocês imaginarem de livros que quando eu fui ser mãe a primeira vez da Sofia, foi em 2006. Já tinha internet, mas não tinha tanto material disponível, não tinha tanta disponibilidade para acessar. Então, qual era a fonte? Eram livros. E então, imagine, eu sempre gostei de ler, de pesquisar, porque eu tinha esse medo, Roger, como eu sempre falo, eu queria acertar. Quero ser uma boa mãe, queria e continuo querendo ser uma boa mãe, sem dúvida nenhuma. Mas sempre ficou claro para mim essa minha missão, entende? Puxa, eu quero que minhas filhas sejam pessoas de bem, sejam pessoas de valor,
sabe? Não sejam bananas na sociedade, não sejam vítimas da sociedade, de situações. Então, eu preciso preparar minhas filhas. E assim, tanto que, né, por exemplo, ainda hoje estava conversando com uma delas, eu e o Ricardo, a gente falou assim, olha, eu não vou exigir que você seja a melhor aluna da sala, eu não vou exigir que você só tire nota acima de tal. O que eu exijo é que você dê o teu melhor. E eu sei quando você dá o teu melhor e quando você faz corpo mole. Então, corpo mole, aí não, aí a gente não admite. O que vai acontecer? Vai ter que fazer de novo. E isso, o que isso tem a ver? É obediência. Elas vão entendendo os conceitos, os princípios, os valores, aquilo que nós não negociamos de jeito nenhum. Então, assim, Roger, para chegar nesse ponto hoje, com as minhas filhas, foi um caminho trilhado. E aí esse método reúne justamente as minhas experiências como mãe, como pesquisadora do assunto e também como profissional na área da educação escolar. Então o método MR21 ele vem justamente trazer essa ferramenta mastigada, essa ferramenta pronta, foi colocado ali o essencial, aquilo que as mães podem aprender para colocar em prática, porque assim, dia desses eu ouvi até alguém falando assim, ó, e eu confesso que eu fiquei um pouco indignada, mas falei, bom, né, cada um tem a sua opinião e ok. Mas ela dizia assim, para educar filho não tem muito segredo não, tem esse negócio de coach, não tem esse negócio de saber, de ficar ouvindo o conselho daqui, é no instinto mesmo. Eu falei, pensei, oi, como assim? Agora veja bem, Roger, alguém que se propõe a fazer algo com excelência, ela age por instinto? Uma pessoa que quer ser um bom cozinheiro profissionalmente, um chefe de cozinha, ele vai cozinhar por instinto? Não vai. Aquele que quer exercer com excelência, por exemplo, ser um engenheiro, ele vai fazer cálculos por instinto? Olhar, não, eu acho que dá esse material. Não, eu acho que tá bom cavar até aí o fundamento, mais que isso não precisa. Não, ele vai se dedicar, ele vai se debruçar, ele vai dedicar tempo de estudo, depois vem estágio, depois vem a experiência, ele vai ver quem sabe fazer, depois ele vai aprender junto com quem sabe fazer, até que ele saiba fazer sozinho. E aí eu me pergunto que a missão mais importante de uma mãe é a formação dos filhos, e aí a gente age por instinto? A gente faz de qualquer jeito? Não. Então é sábio, é prudente que as mães repensem isso. Poxa, será que eu estou fazendo o melhor? Tem um caminho? Qual que é esse caminho? De repente tem mães aqui que estão acompanhando e percebe que o método MR21 não é o modelo que ela acredita. De repente ela concorda e gosta dessa educação da moda. Tá tudo bem, mas pelo menos ela tem um plano a seguir, pelo menos ela tem um método a seguir. Então o método MR21 vem nesse sentido, para ajudar mães que se preocupam com a formação dos filhos, na educação dos filhos, e como eu disse, né, ali tá concisa, ali foi extraído o essencial. Eu tomei o cuidado de tirar fora tudo aquilo que às vezes ocupa o tempo da gente, mas não é tão significativo assim. E aí as mães podem, então, ter um método, um caminho para trilhar e saber mensurar. Aí que tá. Saber mensurar, será que o que eu estou fazendo está certo? Será que eu posso mudar? O que exatamente eu preciso mudar? Então, tudo isso o método MR21 ajuda e promove para as mães. A gente até tem uma programação, né, de alguns temas que a gente comentou que seria legal de fazer live. A gente vai tratar mais pra frente disso. Por que o método MR21? Será que o método MR21 é para mim? Porque às vezes a mãe pode estar se perguntando isso, né? Qual a diferença do método MR21 para outros métodos? Enfim, então quem está nos assistindo agora, fica ligado que mais pra frente vai ter também live, vai ter conteúdo no YouTube, Facebook, Instagram sobre estes temas. Agora, seja com o método ou sem o método, a gente acha que o método a gente acha, não, a gente tem certeza que o método dá esse suporte de, quando falamos de filhos, ser possível vencer as inseguranças e os medos. Como eu disse, seja com o método ou não. Nós acreditamos que com o método é possível, né, Milene? Sem dúvida, né, Roger? Justamente por essa ideia. De repente, assim, eu consigo, Milene, sem o método, eu posso fazer? Pode.
Mas pensa quanto tempo essas mães vão ficar testando ferramentas. Quanto tempo essas mães vão ficar divagando, será que é isso? Será que é aquilo? Às vezes não procura nem uma pessoa mais experiente, alguém de confiança, viu, tá acontecendo isso, o que eu devo fazer? Me ajuda. Então, assim, é possível sim vencer, né, esses desafios do medo, da insegurança. Agora, como que faz isso? Como é que vence, né, esse desafio? Tendo clareza da missão, né, não negociando essa missão, não terceirizando, não transferindo a responsabilidade, chamando para si a questão da formação dos filhos, e sim, olha, eu sei que isso pode parecer grosseiro, mas não é. É a realidade, até porque a gente fala, né, Roger, que aqui a gente fala na lata mesmo. A conduta do filho é sim responsabilidade da mãe. É sim. Ah, mas é que meu filho tem essa personalidade dele. Ok, tem a personalidade, mas o que você fez para lapidar, para melhorar os pontos, digamos assim, ruins, os pontos que ele apresenta comportamento inadequado e para potencializar aquilo que ele já tem de bom. Então, a mãe e o pai são aqueles que vão orquestrar essa educação. Aí entra a educação intencional, entende? Ela tem clareza da missão, ela sabe onde está e onde ela quer chegar. Então, essa é uma maneira fundamental, eu diria assim, Roger, é o primeiro passo, entende? Para vencer esses desafios, esse medo, essa insegurança. Milene, agora, esse medo de traumatizar o filho, que é um obstáculo para conquistar a obediência dos filhos, né, para se ter a obediência dos filhos. Como é que age? Quais são os sinais de uma mãe que possui esse medo? Porque talvez a mãe que está nos assistindo pensa assim, eu não tenho esse medo. Mas será que ela não tem lá no fundinho? Será que ela não sei se é medo, mas ela, eu não quero traumatizar meu filho, mas ela não reconhece, sabe aquela coisa assim? Lá no fundinho tem alguma coisa, ela tem atitudes. Quais são as atitudes dessa mãe? Bom, o primeiro passo que é possível observar se essa mãe tem ou não medo, por mais que ela diga que não, mas o que vai evidenciar isso, como que ela pode diagnosticar isso, são os fatos. Então, a primeira coisa que eu pergunto para essa mãe, seu filho lhe obedece? Primeira coisa. Tá. Não obedece. Mas criança é assim mesmo. Será? Né? Será que filhos obedientes é uma questão de loteria? Que alguns simplesmente obedecem porque, meu Deus, aquela mãe foi agraciada por Deus e a outra coitada ali não? Não, tem alguma coisa em comum aí. Entende? Tem alguma coisa que diferencia. Claro, Roger, a gente sempre fala que existem as exceções. Casos, por exemplo, de questões neurológicas, de algum diagnóstico, alguma coisa. Mas ainda assim, até assim, é possível que os filhos sejam obedientes, entende? Então, a primeira coisa, teu filho lhe obedece? Sim ou não? A segunda coisa, quando você impõe para ele que ele lhe obedeça, aliás, você consegue impor limites? Quando ele não quer obedecer, quando ele está resistente, você consegue impor? E depois, quando você impõe, como que você fica? Você fica muito mal? Você fica se sentindo culpada? Você fica carregando um caminhão de culpa? Então, são indícios, são formas da mãe diagnosticar se ela carrega essa insegurança ou não. Ainda, ela toma uma atitude, mas sempre está na incerteza, sempre está. Por que eu falo isso, hein, Roger? Por que eu estou repetindo isso aqui? Porque não é nem comum. Muitas vezes eu vi, né, mães, conversando com mães de alunos, aquele medo, mas aquele medo assim que domina, uma insegurança dominante, a ponto de ela falar assim, daí eu fiz isso e, ai meu Deus do céu, a gente não sabe se está certo. A gente faz pensando que está acertando e de repente vê que está tudo errado. Então ela não tem a menor noção, percebe que essa mãe não sabe onde que ela quer chegar e ela não sabe onde ela está. Então essa insegurança, ela surge do não saber o que fazer com esse filho. Tipo assim, eu não sei onde eu estou e muito menos onde eu quero chegar. Onde é que eu estou? Qual que é a minha realidade aqui? Qual que é o meu panorama? Meu panorama é o seguinte, eu amo meu filho, mas ele está mal educado.
Ele me responde, ele me ignora, ele me despreza, me desrespeita, não tem o mínimo de educação com as pessoas, não olha nos olhos das pessoas, não cumprimenta as pessoas, fala palavrão. Então, esse é o meu ponto de partida, eu sei onde estou. Ok, essa é a minha realidade, gostando ou não. Agora, onde é que eu quero chegar? Eu preciso traçar um plano, eu preciso ter clareza. Se esse é o comportamento do meu filho hoje, o que eu quero? Eu quero que ele seja educado, eu quero que ele seja obediente, eu quero que ele me respeite acima de tudo, concordando ou não com os limites. Esse é o ponto que eu quero chegar. Aí quanto tempo isso vai durar já é outra questão. Na verdade, então, até já era uma pergunta que eu ia fazer para você. Para vencer esse obstáculo, que é vencer esse medo, a mãe tem que ter clareza, tem que parar e pensar onde está e onde quer chegar, né, Milena? E aí que tá, exatamente. E precisa ter muita ousadia para nadar contra a correnteza da nossa cultura atual. Entende? Não pense assim, hoje tem pessoas que falam assim para mim, claro que isso não é uma realidade, eu procuro deixar isso claro. Elas falam assim, nossa, mas tuas filhas são uma bênção. Meu Deus, olha, a Sofia conversa com a gente, ela olha no olho, ela cumprimenta, ela tem assim uma habilidade de ver a pessoa que chegou, né, às vezes lá no ambiente da igreja, chegou ali, não conhece ninguém, ela vai lá, ela acolhe a pessoa, porque ela fica, puxa, a vida é tão difícil, né, chegar num lugar. Então ela tem essa consciência, entende? A Helena às vezes não concorda com muitas coisas, mas obedece, não bate de frente. Então assim, claro que eu falo, isso aqui foi construído, essa obediência, essa cumplicidade, esse amor. Por exemplo, hoje a Sofia foi posar na casa de uma amiga. Eu falei pro Ricardo, falei, eu perdi a conta de quantas vezes ela falou, te amo, mãe, fica com Deus, durma com Deus. Pro Ricardo, eu te amo, pai, te amo, fica com Deus. Pra Helena, eu te amo, Helena, durma com Deus, boa noite. Eu não sei quantas vezes ela falou isso. O Ricardo falou, mas por que será que ela faz isso? Entende? Ela quer garantir que ela comunicou os sentimentos dela. Então, veja, isso não foi assim da noite pro dia. E quem conheceu a Sofia quando era pequena, que parecia um bichinho do mato, entende? Sabe a evolução, o trabalho que foi. Agora, sempre foi assim mil maravilhas? Não foi. O trabalho foi árduo. Para ela começar a vencer a timidez, começou a aparecer a superação ali 12 anos de idade, entende? 11, 12 anos de idade. Olha quanto tempo nós estávamos trabalhando. Agora, Roger, quando eu falo em ter coragem, eu me refiro, tiveram vezes que algumas pessoas chegavam para mim e falavam assim, mas você é muito exigente com as suas filhas. Mas você cobra demais, tadinha das suas filhas. E às vezes até parente, entende? Às vezes até parente, infelizmente acontece. Mas eu tinha clareza da minha missão, eu sabia onde eu estava e onde eu queria chegar. E aí, quando você tem clareza da sua missão, você não abre mão, você segue o caminho, faz os ajustes necessários, às vezes erra, retoma, recomeça e no final dá tudo certo. Então, a gente estava falando que uma das formas de vencer esse obstáculo, né, é ter clareza de onde está e de onde quer chegar, e aí você até comentava, Milene, sobre as suas filhas, que é um processo, né, às vezes as pessoas falam, elogiam e tal, e eu sempre comento com a Dani, que é a minha esposa, sobre a Sofia, da timidez que ela tinha antes, até é engraçado ver hoje, assim, quanto ela é simpática, né, ela já chega e já vem cumprimentando a gente e tal, e você sempre fala que isso foi um trabalho que vocês fizeram com ela. Eu sei que não é o tema, né, a gente tá falando sobre o obstáculo de traumatizar o filho, mas como vencer. Interessante dizer, importante dizer que é um processo, ele não é da noite pro dia, né? Isso, Roger, e eu estava contando justamente essa experiência, não sei o quanto o pessoal que estava aqui ouviu, para dizer que é preciso ousadia, coragem, para você vencer essa falácia da sociedade, entende? De que o filho tem que estar no pedestal. Por quê? Como eu falei, hoje a gente já colhe alguns frutos, e eu creio em Deus que nós colheremos ainda mais, se Deus nos permitir. Mas veja, enquanto eu estava no processo, durante o processo, o que aconteceu? Algumas pessoas falavam para mim, mas você é muito exigente. Aqui chegou um cafezinho. Obrigada, Ri. Ei, que bom. Tô precisando de um cafezinho para molhar a garganta aqui. Obrigada, Ri.
Então, assim, as pessoas falavam para mim, entende? Me julgavam, criticavam. E assim, eu não tinha arrogância para dizer, eu sei o que eu estou fazendo, as filhas são minhas e ponto final. Não, eu considerava, eu ponderava, eu pensava até onde essa pessoa tem razão. Às vezes até parente, entende? Mas você sabe que eu acho que agora que assim, você está muito mais exposta, né? Você está se expondo porque você está falando de você e tal. Eu acho que tem muita gente que a gente não conhece que pensa a mesma coisa, entendeu? Pensa, essa mulher tá louca. Eu não vou, não tô nem aí. Meu filho, eu dou uns gritos e acabou, entendeu? Acho que tem gente que pensa assim ainda, Emily. Tem, claro que tem. Tem mães que realmente não estão nem aí, tem mães que estão aí, mas não sabem por onde começar, o que fazer. Tem mães arrogantes, né? Eu sempre falo que tem mãe que fala assim, porque o meu filho. Só que na frase você percebe que o meu é mais importante do que propriamente filho. Entende? Vejo casos assim, Roger, muitos casos em que as mães são ausentes, completamente ausentes, não passam a semana, às vezes nem final de semana com o filho, mas na hora entende? De que aconteceu um negocinho assim, eu tenho que provar que eu sou uma boa mãe. Então eu vou lá, eu rodo a baiana, eu faço barraco e mostro que o filho é meu, eu que sei, entende? Então, assim, são vários fatores, né? Mas resumindo a tua pergunta aí, acho que a primeira coisa é isso, é ter clareza da missão, saber onde está, onde se quer chegar, ter ousadia, né? Ousadia com humildade, é claro, de saber, não, eu tenho um caminho a seguir, eu vou seguir esse caminho mesmo quando me jogarem pedra, mesmo quando me criticarem, porque o que é o normal das pessoas? Falar o que todo mundo está falando, entende? Então, por vezes, eu me deparei com situações assim, mas você pega pesado com suas filhas, ai, tadinha, ter que ficar fazendo revisão de conteúdo, entende? Só que aí o tempo passa e a colheita chega para todo mundo, entende? E aí eu pergunto para as mães, que tipo de colheita você quer ter com seu filho? E claro, a gente pensa isso, o que é melhor para eles, né? Para os nossos filhos. E aí eu te pergunto, Milene, as mães que se deixam paralisar por esse medo de traumatizar o filho, que é um obstáculo para ter filhos obedientes, o que é que elas vão colher futuramente? Então, Roger, aí a colheita ela é incerta, né? No que diz respeito a filho, a ser humano, ela pode variar. Pode ser que uma ou outra tenha assim uma sorte realmente, porque tem filhos que naturalmente são bons, são obedientes. Às vezes as mães falam, é dele ser assim, ela é assim, eu não exijo isso dele. Pode acontecer, pode. Agora, o risco é grande, entende? As mães que são dominadas pelo medo, a curto prazo, o que elas podem esperar? A curto prazo, elas são mães reféns dos filhos. Elas subestimam a capacidade dos filhos e filho, olha, tem criança que é genial em manipular pai e mãe. Então os filhos manipulam, os filhos sequestram as mães emocionalmente falando, às vezes até alguns pais, e o pai e a mãe ficam à mercê dessa criança. Se torna refém dos desejos de uma criança. Agora pensa um adulto refém dos desejos de uma criança. Criança não sabe, não tem clareza, não tem compreensão do que realmente é certo e errado, do que realmente é bom e ruim. E olha só, Roger, não sou só eu que falo isso, entende? Tem até fica aí a dica, tem tipo um documentário na Netflix sobre a questão das redes, dilema das redes. E um dos principais lá, ele diz assim, olha, nós estamos vivendo num tempo que precisa se resgatar urgentemente o que é certo e o que é errado. Entende? O que é mentira e o que é verdade, porque esse relativismo vai acabar com a sociedade. Então, se os pais relativizam tudo para os filhos, não, os filhos estão em formação, eles precisam de um parâmetro, eles precisam de segurança. O filho vai chorar porque você disse não? Claro que vai, mas ele vai aprender com isso, ele vai crescer com isso, entende? Então, traumatizar o filho, entendam, por favor, dentro desse contexto que nós estamos falando, é necessário. Por vezes, sim, é necessário causar um certo trauma no filho.
E é inevitável, Roger. As mães precisam e podem vencer o medo de traumatizar o filho, entendendo que isso vai acontecer. As mães vão decepcionar os filhos, as mães vão traumatizar os filhos, sim. Vão frustrar eles, sim. Isso faz parte. Por quê? Porque a mãe é um ser humano. Acabou, ponto final, não existe perfeição. E esses pequenos traumas emocionais ajudam o filho a entender, peraí, a minha mãe foi tão rigorosa, agiu daquele jeito, sinal que eu não posso continuar. Sinal que eu tenho que parar esse comportamento. Então ele não vai querer repetir a reação da mãe. Ele não vai querer arriscar aquela reação que foi traumático para ele, entende? Só para a gente finalizar então, Milena, é importante que as mães tenham clareza onde estão e onde querem chegar para então vencer esse obstáculo que é o medo de traumatizar o filho, obstáculo esse que faz com que as mães dificultem, aliás, o caminho para as mães terem filhos obedientes, né? Exatamente, Roger. Então, esse medo, essa insegurança, principalmente de traumatizar o filho, ele se torna, assim, um obstáculo muito grande, um obstáculo gigantesco. Tanto é que na mentoria com algumas mães, o que acontece? Fala assim, ó, primeira superação é você, mãe. Primeiro degrau, primeiro passo é você, é a tua mudança. Porque se você não tiver convicção do que você quer formar no seu filho, nem ele vai aceitar, nem ele vai assimilar com tamanha importância. Aquela velha história. Às vezes os pais querem que os filhos ouçam música clássica, porque é chique, porque é intelectual, porque é bonito, e coloca para o filho ouvir, mas na hora dele ouvir a música, ele coloca, sei lá, um pagode. Tá, ok, é só uma questão de gosto. Mas o que o filho vai entender? Que aquilo não é verdadeiro, que aquilo não é real para a vida dos pais, entende? Então as mães precisam ter convicção, né, clareza do papel delas, da educação que elas querem trazer, orquestrar, formar nos filhos, para daí então comunicar isso. Então, o medo, a insegurança, principalmente no que diz respeito ao traumatizar os filhos, né, é sem dúvida nenhuma um grande obstáculo para essa educação intencional. Muito bem, chegamos ao final de mais um episódio do podcast MR21 que volta na semana que vem. Tchau, tchau.